Nós estamos numa série falando sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Pode sentar. E hoje a gente vai falar sobre o propósito do serviço, de servir, de estarmos envolvidos com o serviço do Senhor, do ministério do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Efésios 2:10. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia, glória a Deus. Pai, que a tua palavra fale ao nosso coração de uma forma muito poderosa, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Deus nos colocou nesse mundo com propósito, e tem propósitos específicos e claros do Senhor para a nossa vida, enquanto nós estamos nessa jornada, como diz os apóstolos, em nossa peregrinação, aqui nessa terra. E um dos propósitos que Deus colocou em nós é para que nós possamos servir. Esse é o propósito do ministério. Deus não nos colocou aqui na terra apenas para consumir os recursos aqui da terra. Tem pessoas que acreditam que a sua vida é apenas para consumir, consumir o máximo que puder. E tem pessoas que fazem apenas do prazer, pelo prazer, a meta, o alvo da sua vida. Mas a Bíblia nos diz que nós estamos aqui com o propósito de servirmos ao reino de Deus, de servirmos ao nosso Senhor Jesus e de servirmos ao nosso próximo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Deus que nós lemos diz que Deus nos criou para as boas obras, as quais de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então servir para nós não é uma opção, servir para nós deve ser o estilo de nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com você um texto que está lá em Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Jesus nos dá uma lição sobre o serviço. Marcos, capítulo 10, verso de número 45. Aleluia. Olha o que diz a palavra. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João capítulo 10, versículo 46. João capítulo 10, versículo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Perdão, Marcos 10, 45 e 46. 44 e 45. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus nos deixou o exemplo, de servir. Ele nos criou e ele deixou bem claro qual seria o papel que nós desempenhássemos, Ele queria que nós o servíssemos, que nós fôssemos úteis no seu reino, úteis no seu propósito. Então Deus nos criou, nos deu uma missão e Ele nos equipa para realizar essa missão. Há um chavão bem conhecido nosso, que diz assim: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. E isso é uma verdade, porque Deus nos chama e Ele vai nos capacitar para esse chamado. Ele nos chama
e Ele vai nos dar as ferramentas, Ele vai nos dar os equipamentos espirituais para que nós possamos cumprir a nossa missão, servir da melhor maneira possível. Então, nós precisamos entender isso, que nós somos servos. Assim como Cristo ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então a nossa vida ela deve cumprir um propósito bem claro. Deus nos deu ferramentas espirituais, dons, habilidades para que nós possamos ser úteis no reino de Deus, para que nós possamos servir no reino de Deus. Então, o que nós precisamos para servir? Nós precisamos de pelo menos 5 coisas, né? Primeiro, a nossa formação espiritual. E a nossa formação espiritual fala de quê? Dos nossos dons. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz que cada um de nós recebemos um dom de Deus. E esse dom que nós recebemos é para servir. Então você recebeu dons, e esse dom que você recebeu é para colocar à disposição do reino, para colocar à disposição das pessoas, para servir as pessoas com os dons que Deus te deu. 1 Pedro capítulo 4, verso de número 10, diz assim: servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despeceiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então olha só, se alguém servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Então você recebeu o dom para quê? Para servir. Então cada crente recebeu pelo menos um dom. Na verdade, nós recebemos mais do que um dom, mas nós temos essa ideia, essa convicção, que esses dons que nós recebemos não é para o nosso próprio benefício, é para servir os outros. Amém? A Bíblia diz que são dons variados, a multiforme graça de Deus, né? Nos concedeu dons variados. E todos esses dons devem ser usados na medida que Deus nos dá. Então, verso 11 deixa bem claro isso. Ó, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o que Deus está dizendo aqui na sua palavra? Ele nos deu os dons e nós devemos usar esses dons na medida que Ele nos dá. E qual é o propósito desses dons? É para glorificar a Deus e edificar a igreja. Então, seja lá qual for o dom ou os dons que Deus deu a você, esses dons têm um propósito de glorificar a Deus e também edificar a igreja, edificar uns aos outros. Então, qual é o propósito? Deus nos dá dons espirituais para que nós possamos glorificar o seu santo nome, servindo uns aos outros. Então os dons é para colocar à disposição, os dons é para servir, os dons é para edificar, os dons que Deus nos deu é para abençoar alguém, não é para benefício próprio. Então é importante nós entendermos isso. Então essa é a primeira coisa que nós vamos precisar, dessa formação espiritual, que tem a ver com os dons espirituais que nós recebemos. Amém? Então quais são os seus dons espirituais? Quais são os seus dons espirituais? Nós temos uma lista de dons em Romanos capítulo 12, do verso 6 ao verso 8, você pode anotar isso aí. Também em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 11, e também do verso 27 ao verso 31. E temos uma lista de dons ministeriais em Efésios 4, verso 11. Isso tem a ver com o quê? Com a nossa formação espiritual. Então, como é que nós descobrimos os dons? Servindo. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu dom. Você tem que servir para descobrir qual é o seu dom. Amém? Então, à medida que você começa servindo, fazendo aquilo que te vinha à mão, como diz a Bíblia, tudo que te vinha à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, quando você começa a servir nas mais diferentes áreas, você vai descobrindo os seus dons. E por que você vai descobrindo os seus dons? Primeiro, porque você vai entender aquilo que se encaixa no seu coração, aquilo que queima, que arde no seu coração. Então, você vai começar a descobrir os seus dons quando você começa a servir. Por exemplo, se de repente começa a cantar, ministrar o louvor, não, isso aqui não é para mim não é bem a minha área, né? E aí você vai para uma outra área, e aí você, não, isso aqui não é bem o que arde no meu coração, aí você começa a vir em outra coisa, daqui a pouco você encontra algo que você se identifica, que você tem paixão por fazer aquilo, que você se sente arder, queimar no seu coração, e você começa a fazer aquilo com mais
veemência, com mais dedicação, e você encontra então o seu dom, o seu talento, e você começa a servir na casa do Senhor com esse dom, com esse talento, com essa habilidade. Então, formação espiritual é uma ferramenta que nós vamos precisar. Outra coisa tem a ver com o nosso coração, as opções do nosso coração. Quais são as opções do nosso coração, né? Coração tem a ver com paixão. Quais você diria que são as opções do seu coração? Quais são os assuntos que despertam paixão em você? O que faz o seu coração queimar de paixão? Você sente uma paixão muito grande para servir em que área da igreja? Ah, pastor, quando eu vejo o pastor pregando, sabe, me dá vontade de pregar. Eu sinto um desejo de pregar também, de ensinar a palavra, de instruir. Então, de repente, essa é uma área que Deus está despertando você, como um pregador da palavra, né? Como um líder de célula, como um pastor, como um pregoeiro da palavra de Deus, como um missionário. Então, Deus está despertando você, quem sabe, para esse dom do ministério da palavra. Ah, pastor, não, eu sinto queimar em meu coração o desejo de cuidar de jovens, sabe? Quando eu vejo os jovens, eu desejo cuidar desses jovens, eu desejo trazê-los para a casa de Deus, eu desejo consolidá-los, eu desejo ajudá-los a vencer as suas tentações, a vencer os seus pecados, a vencer as suas adversidades. Ou quem sabe você sente queimar no seu coração o desejo de trabalhar com células de crianças, né? Com células infantis, desejo de cuidar das crianças, de acompanhar, de ensinar a palavra de Deus para os pequeninos. Enfim, são áreas diversas, né, que nós temos no reino de Deus. E as pessoas às vezes dizem assim, não tem oportunidade. E tem muitas pessoas que saem de uma igreja para outra, ficam o tempo todo trocando de igreja para outra, porque dizem assim, eu estava na igreja, mas aquela igreja não me deu oportunidade e fui para outra igreja. Porque as pessoas julgam ter oportunidade apenas com serviços que estão ligados a estar na frente, ou em evidência, ou no altar. E nem sempre é possível que todos que congregam a igreja sirvam no altar, porque é muita coisa para fazer no reino de Deus, e nem todos têm habilidade e dom para servir no altar. Então o que acontece? Às vezes a pessoa diz assim, não tem oportunidade, porque talvez ela não cante na igreja, ou porque ela talvez não ministre uma palavra no púlpito, ou faça alguma coisa voltada aqui em relação ao altar. Mas ela tem que entender o seguinte, que existem muitas coisas para fazer no reino de Deus. Aqui é um lugar de recebermos treinamentos, mas não é aqui somente que a gente serve. A gente serve principalmente lá fora, porque Jesus disse que o campo é o mundo, amém? Então nós precisamos entender isso. O que arde no nosso coração? O que queima? Não é? Então as opções do coração. Então a gente avalia a nossa formação espiritual, que tem a ver com os dons que a gente recebeu de Deus. A gente avalia as opções do nosso coração, aquela paixão que está lá no nosso coração, aquele queimor que arde no nosso coração por fazer algo no reino de Deus. Também a gente avalia os nossos recursos naturais, que tem a ver com os talentos com os quais você nasceu. Então olha só, ao servir tem a ver com a sua formação espiritual, que é os dons que Deus te deu, tem a ver com aquilo que queima no seu coração, né, as opções do seu coração, tem a ver com os recursos naturais, que são os talentos que Deus deu a você quando você nasceu. Então, Deus quer usar você com seus recursos naturais. Interessante que até a sua profissão pode ser uma bênção nas mãos de Deus, para a glória de Deus, para fazer a obra de Deus. Então, quais são os seus recursos? Os seus recursos naturais. Você tem tido a oportunidade de exercitar os seus talentos na igreja, na célula. Você tem tido a oportunidade de executar esses talentos na sua célula, ou na casa do Senhor, no templo, no prédio, onde a igreja se reúne para adorar a Deus. Então, nós precisamos pegar esses recursos naturais, talentos, habilidades que você tem, que você recebeu. Tem coisas que você é bom em fazer aquilo, que você já recebeu desde cedo, desde o seu nascimento. E à medida que você foi crescendo, essas habilidades, esses talentos, foi se desenvolvendo. Tem a ver também com o seu temperamento, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. E talentos específicos, habilidades específicas que Deus deu a você. Então o que você precisa? Pega essas habilidades e coloca à disposição do reino de Deus. Amém? Pega essas habilidades e coloca à disposição do reino de Deus. Por exemplo, você gosta de cozinhar, você é bom em culinária, você é boa na culinária, você pode servir cozinhando. Olha que tremendo isso.
Há tantas oportunidades na igreja, encontros, reuniões, em que você pode pegar esse dom que você tem, essa habilidade natural, esse recurso natural que você tem, que é cozinhar e servir. Ah, você tem habilidade para ornamentação, você é boa nisso ou bom nisso. Quantas oportunidades você tem para fazer isso, tanto no prédio da igreja, como até mesmo na célula, fazer uma célula legal, né, diferente, um evento específico da célula e você fazer uma linda ornamentação para jovens, para crianças naquela célula e impactar pessoas ali naquela célula através da sua ornamentação. Então assim, qual é a tua habilidade? Quais são as tuas habilidades? Você pode pegar essas habilidades e ser úteis no reino de Deus. O problema é que a gente às vezes quer usar as nossas habilidades apenas para os nossos interesses pessoais, para conquistar mais recursos financeiros, né? Ou para alguma coisa pessoal nossa. Não é errado a gente usar a nossa habilidade, claro, para sustentar a nossa família, enfim, claro, Deus nos deu também para isso, mas nós precisamos pegar essas habilidades também e dispor ao reino de Deus, e ser úteis no reino de Deus com aquilo que nós temos, com esses talentos naturais, com esses recursos naturais. Então olha só, formação espiritual tem a ver com os dons espirituais que Deus te deu. Opções do coração tem a ver com aquelas paixões que ardem no teu coração, aquilo que lhe dá prazer fazer na casa de Deus, que lhe dá fazer no reino de Deus, aquilo que queima no seu coração. Os seus recursos naturais têm a ver com os talentos, com as habilidades que você nasceu com eles, que Deus já te deu e que à medida que você foi crescendo, foi sendo desenvolvidos na sua vida. Amém? Tudo isso nós precisamos colocar à disposição do reino de Deus. A nossa personalidade, traços da nossa personalidade, nosso modo de ser. Então você poderia dizer que a sua personalidade, ela também é útil para Deus. Quais são as suas características, né? Então tem pessoas, por exemplo, que elas são mais falantes, elas gostam de falar. Tem pessoas que são mais recatadas, são mais quietas. Tem pessoas que são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas. Tua personalidade pode ser útil para Deus. Deus não nos descaracteriza quando Ele nos usa. Quando a gente lê as Sagradas Escrituras, por exemplo, embora nós entendamos que todas as Sagradas Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, mas a Bíblia nos mostra que houve cerca de 40 autores humanos, né, que foram inspirados pelo Espírito de Deus. Claro que o único autor, né, mesmo das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo, mas ele usou cerca de 40 pessoas diferentes, pessoas que tinham personalidades diferentes, pessoas que viveram em épocas diferentes, pessoas que tinham um jeito de ser diferente, que tinham um temperamento diferente, que tinham profissões diferentes. Você tem, por exemplo, pessoas que escreveram a Bíblia que eram boiadeiros, vaqueiros. Você tem outros que eram sacerdotes. Você tem um que escreveu que era médico. Você tem teólogos que escreveram textos sagrados aqui das Sagradas Escrituras, como o apóstolo Paulo, não é? Então você tem pessoas de variadas profissões, pessoas de variados temperamentos, personalidades, e quando você vai ler as Sagradas Escrituras, você vai ver que embora Deus os usou de forma única e singular, Deus não os descaracterizou. Você percebe claramente nas Sagradas Escrituras a personalidade daquelas pessoas, no jeito de escrever, no jeito de falar. Você percebe o temperamento, você percebe a personalidade de Isaías, de Moisés, de Jeremias. Você percebe nas entrelinhas a personalidade do apóstolo de Lucas, não é? Então você vai percebendo. Por quê? Porque Deus, embora tenha usado cada um de forma singular, Deus preservou a personalidade deles. Então quando Deus nos usa, Deus não nos descaracteriza. Deus usa você com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Amém? Ele vai mudar o seu caráter. Naquelas áreas que o seu caráter está deformado, naquelas áreas que o seu caráter precisa de ajuste, precisa de um conserto, à medida que você vai andando com Cristo, vai se relacionando com Cristo, Ele vai adequando o seu caráter ao caráter de Jesus, Ele vai adestrando você, Ele vai transformando o seu caráter, arrancando do seu caráter, à medida que você permite, pelo Espírito Santo, Ele vai arrancando do seu caráter todas as deformidades, desonestidade, mentira, engano, promiscuidade sexual, todas essas coisas que fazem parte de um caráter deformado. O Senhor vai lapidando, vai arrancando, até que você se torne cada vez mais parecido com Jesus. Então, o nosso caráter,
à medida que a gente vai andando com Jesus, ele vai sendo transformado, lapidado, amém? Mas a nossa personalidade, ele não muda, ele não nos descaracteriza, amém? Você vai continuar com a sua personalidade, você vai continuar com o seu jeito de ser, você vai continuar fleumático, melancólico, sanguíneo, ou colérico, você vai continuar com esse seu temperamento, com essa característica do seu temperamento, mas Deus vai te usar com essas características, Ele vai te usar poderosamente à medida que você der lugar a Ele, amém? Então, mesmo com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, Deus quer te usar em áreas específicas, porque o problema é que às vezes, queridos, a gente fica se comparando com outras pessoas, e a gente fica dizendo assim, eu queria ser como fulano de tal, eu queria ser como fulano de tal, eu queria ser igual aquela pessoa, eu queria ser igualzinho. Não, se Deus quisesse fazer você diferente, Ele teria feito. Deus fez você assim, amém? E Ele vai, como eu disse, o que Ele vai fazer? Ele vai mudar o seu caráter à medida que você se aproxima de Jesus, Ele vai consertando o seu caráter, aquelas áreas de deformidade do seu caráter, Ele vai transformando. Porém, o seu jeito de ser, a sua personalidade, o seu temperamento, Deus não vai mudar, e Ele vai usar você do jeito que você é, do jeito que você é. Se você é extrovertido, você vai continuar sendo extrovertido, mas será um extrovertido para a glória de Deus, amém? Se você é de um temperamento mais introvertido, gosta mais de reflexão, Ele vai usar você assim, porque Deus não vai nos descaracterizar. A gente vai ver claramente isso na Bíblia. O apóstolo Pedro tinha um jeito dele, tinha a personalidade dele, Deus usou ele de forma poderosa. Você vai ver que o apóstolo Paulo já tinha uma outra personalidade, um outro temperamento, um outro modo de ser, e Deus também usou o apóstolo Paulo de uma forma poderosa. E cada um dos seus filhos, na verdade, não existe ninguém que seja igual a ninguém. Então, a sua personalidade, as suas características são importantes para Deus, e Deus quer usar você do jeito que você é, amém? Glória a Deus. Então é importante que nós entendamos isso, aleluia. Outra coisa que Deus aproveita para que nós possamos servir, são as áreas de experiência que nós temos, são treinamentos de Deus para nos capacitar a ministrar a outros. Então Deus aproveita cada uma das nossas experiências, Deus não desperdiça nenhuma das nossas experiências. Nós podemos ter pelo menos 6 tipos de experiências, não é? Experiências familiares, experiências educacionais, experiências vocacionais, experiências espirituais, experiências ministeriais, experiências árduas, que são aquelas experiências difíceis. Então, quais são as experiências que você já teve? Quais são as experiências da sua família? Alguns vieram de uma família estruturada, né? Pai, mãe, todo mundo certinho ali, cuidando dos filhos direitinho. Outros vieram de uma família disfuncional, enfrentaram muitas dores na infância ou na adolescência, com pais difíceis, com pais que não cuidaram, com pais que abandonaram. Mas até essas experiências, sejam elas boas ou ruins, Deus quer usar, amém? Deus não desperdiça nada, Deus não desperdiça nenhuma das nossas dores, Deus não desperdiça nenhum dos nossos sofrimentos, Deus não desperdiça nenhuma das experiências pelas quais nós passamos, sejam elas boas ou ruins. Se nós as colocarmos nas mãos do Senhor, Ele vai usar cada uma dessas experiências para a glória dEle. Usa as experiências educacionais, amém? Se você teve pouca escolaridade ou muita escolaridade, Deus usa você, à medida que você dá lugar a Deus. Você vê, por exemplo, o apóstolo Pedro, por aquilo que a gente nota na palavra, ele não tinha um grau muito grande de escolaridade. E ele foi usado por Deus para um grupo específico de pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele era um grande teólogo, alguém com um grau de intelectualidade muito elevado. E Deus usou também para coisas grandiosas. Moisés passou por um treinamento educacional no palácio do Egito. Foi treinado ali, na cultura egípcia, na ciência egípcia, na arte egípcia, durante cerca de 40 anos. Depois Deus o treinou no deserto por mais 40 anos. E depois dessas 2 experiências educacionais de treinamento,
no palácio do Egito e também no deserto, Deus chama Moisés para usá-lo poderosamente. E o interessante é que Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou. Então tem gente que está assim, eu estou velho demais. Outros dizem, eu estou novo demais. A gente está sempre dando desculpa para Deus. Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel. Passou 40 anos no Egito, passou mais 40 anos no deserto, formando um total de 80 anos quando Deus o chamou. Quando ele teve aquela visão da sarça ardente, ele não era um jovem, ele não era um menino, ele era um ancião de 80 anos. Amém? Mas também a Bíblia nos mostra que Deus usou jovens, adolescentes. José era muito jovem. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram para a Babilônia, exilados para a Babilônia, também eram muito jovens, e Deus os usou ali. Então Deus não desperdiça a sua experiência educacional, a sua experiência vocacional. Como foi que você foi vocacionado? De que forma você sentiu o chamado de Deus arder no seu coração? Amém? Cada uma pessoa tem uma experiência vocacional diferente. Alguns viram algo de Deus, tiveram uma visão, sobrenatural, transcendental, de anjos e coisas assim. Outros não, tiveram uma convicção no seu coração, como foi o meu caso. Eu tive convicção no meu coração. Não tive uma visão de anjos ou de coisas sobrenaturais, mas uma convicção no meu coração do chamado de Deus para a minha vida. Então, quais são as suas experiências vocacionais? Quais são as espirituais? Você já teve experiências espirituais? Você tem tido experiências espirituais? Experiência com o mundo espiritual? Então, cada uma dessas experiências, familiar, educacional, vocacional, espiritual, ministerial, ou experiências árduas, que são aquelas experiências difíceis, de provações intensas, de lutas intensas, de batalhas que você enfrenta, de dores que você enfrenta, porque todos nós podemos passar por provações, por momentos de dor, momentos de não saber o que fazer. Esses momentos todos, essas experiências difíceis da vida, quando nós as colocamos nas mãos do Senhor, nós podemos ser tremendamente usados por Deus. Quantos testemunhos nós temos ouvido de pessoas que passaram por situações difíceis e pela graça de Deus venceu? E quando essas pessoas testemunham, quando essas pessoas dão o seu testemunho do que enfrentaram e como venceram e como superaram pela graça do Senhor Jesus, pessoas são salvas, pessoas são edificadas, pessoas são transformadas, pessoas são libertas. Então Deus não desperdiça nenhuma das suas experiências. Amém? Então as experiências pelas quais que você passa também podem ser para você servir no reino de Deus, servir no reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então a Bíblia nos fala, queridos, que nós precisamos estar dispostos a servir. Nós precisamos estar dispostos a servir no reino de Deus. E aí a Bíblia nos fala, em João capítulo 13, versículo de 1 a 17, Jesus nos mostra pelo menos 7 características daqueles que servem, daqueles que desejam servir, daqueles que desejam ser úteis no reino de Deus. A primeira característica é: faz o que os outros não querem fazer. Essa é a primeira característica de um servo. Às vezes ele está disposto a fazer o que os outros não querem fazer. Está disposto a pagar o preço, está disposto a ir além, está disposto a servir em áreas que talvez outros não querem servir. É sempre voluntário, é sempre disposto, é sempre disponível. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, meu líder, quero servir, quero ser útil. Amém? Tem pessoas que querem ser úteis, tem pessoas que querem servir mesmo, querem fazer o melhor. Outra característica, essa pessoa está sempre atenta às necessidades. Está sempre olhando onde há uma necessidade, ela quer ser útil. Onde há uma necessidade, ela quer servir. Outra característica é que ela tem o serviço como prioridade. A prioridade da sua vida é servir. O desejo que arde no seu coração é servir, é ser útil, é abençoar com o seu trabalho, com o seu serviço, alguém ao reino de Deus. Amém? Buscando sempre a glória de Deus e a edificação de pessoas. Não se importa em se humilhar. Interessante que a Bíblia diz assim: aquele a quem a si mesmo se humilha será exaltado, aquele a quem a si mesmo se exalta será humilhado. Tem pessoas que dizem assim:
os humilhados serão exaltados, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, a Bíblia diz, aquele a quem a si mesmo se humilha, é que será exaltado. Então, esse que tem um coração de servo, ele não se importa em se humilhar, se for necessário. Amém? Outra característica, não se importa em ser o maior. Ele não está preocupado em ser o maior, ele está preocupado em servir. E no texto que nós lemos, o contexto daquele texto de Marcos 10, fala que os discípulos estavam querendo saber quem era o maior. Quem é o maior? Quem será o maior no reino de Deus? Estava havendo uma discussão entre eles, que eles queriam saber quem era o mais importante no reino de Deus. Qual deles iriam receber recompensas maiores, iriam receber maiores privilégios no reino de Deus. Jesus mostrou para eles que o caminho para a grandeza é o serviço. Jesus não censurou por querer ser grandes. Jesus não os repreendeu por querer a grandeza. Só que Jesus mostrou para eles que eles estavam buscando a grandeza de forma errada. Jesus mostrou para eles que a maneira de buscar a grandeza é servindo. A maneira de buscar a grandeza é desejando servir, não se preocupando em ser o maior, não ser o mais importante, mas simplesmente aquilo que Deus mandou a gente fazer. A gente não tem que ficar se comparando com os outros, se medindo com os outros, dizendo assim, será que eu sou maior do que ele? Será que ele é maior do que eu? Será que eu tenho mais importância do que ele? Será que ele tem mais importância do que eu? Não! Nós precisamos entender o seguinte, que nós somos chamados para servir. E o caminho para a grandeza, o caminho para nos tornar realmente relevantes e importantes, é servir. Como é que eu me torno cada vez mais relevante, mais importante? É quando eu pego os dons que Deus me deu e eu coloco à disposição do reino de Deus. É quando eu coloco as habilidades, talentos, experiências, tudo que Deus me deu à disposição do reino para servir o Senhor Jesus, para servir as pessoas, para edificar as pessoas, para construir, ser um instrumento de Deus na construção do reino dele. Seja pregando, seja ensinando, seja instruindo, seja limpando, seja instruindo em amor, seja cuidando das crianças, jovens, seja liderando uma célula, amém? Seja fazendo o que for, desde as pequenas tarefas, aquelas que as pessoas julgam não ser tão importantes, como limpar o templo, não importa, nós precisamos servir, com alegria, aleluia. Outra característica, tem consciência de quem é, por isso serve. A pessoa conhece a sua identidade, ela sabe que o seu valor está em Cristo, ela sabe que ela é filha de Deus, filho do Pai, amado de Deus, e por isso serve. Por quê? Porque ela não se sente diminuída servindo. Se a pessoa não souber a sua identidade em Cristo, ela começa a se sentir diminuída por servir, por fazer algo no reino. Principalmente se for aquela coisa, aquela tarefa que é julgada talvez por muitos como insignificante. Como citei há pouco o exemplo da limpeza do templo, né? Ou qualquer uma outra tarefa que é julgada não ter tanta importância, não ter tanto valor. Mas a Bíblia vai nos mostrar que quando nós temos consciência de quem nós somos em Cristo, que somos filhos amados, que Ele nos ama como nós somos, isso nos dá força e motivação para servir na área que for preciso, porque nós sabemos que nós somos, então nós não vamos nos sentir diminuídos por estar servindo. Amém? E outra característica que Jesus nos mostra nesse texto é aquele que é servo mesmo, que tem um caráter de servo. Ele age com altruísmo, não age com egoísmo, mas age com altruísmo, se importando com os outros, valorizando os outros, amando os outros. Amém? Então são características que aparecem lá em João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. Nós não vamos ter tempo de ler esse texto todo agora, porque ele é grande, mas você pode anotar e você pode meditar nesse texto aí, e você vai ver cada uma dessas 7 características daquele que Deus chamou para servir. Amém? Então, um dos propósitos de Deus para a nossa vida é que nós possamos servir. Servir a Deus, no reino de Deus, servindo as pessoas. Servir a Deus no reino de Deus, servindo as pessoas. Amém? E quando nós nos dispomos a servir, quando nós pegamos todos os nossos talentos, habilidades, dons, experiências,
toda essa formação que Deus nos deu, toda essa bagagem que Deus nos deu, e nós colocamos isso à disposição de Deus, à disposição do seu reino, e dizemos como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser útil no teu reino, Senhor, eu quero ser útil nas tuas mãos, eu quero que o Senhor me use para a tua glória. É aí que nós alcançamos o caminho da grandeza, da excelência, quando nós nos dispomos a servir com tudo que temos e com tudo que somos, amém? Então Deus quer usar a sua vida, amém? Deus quer usar a sua vida, você é especial para Deus. Deus quer usar a sua vida, para que através de você, pessoas sejam edificadas, curadas, libertas, transformadas, instruídas. Então nessas quartas-feiras nós estamos ensinando sobre o propósito de Deus, e um deles é que você seja útil, que você sirva, que você se disponha a servir no reino de Deus, amém?